Pequenas propriedades no sul de Minas Gerais. Acabamos de ler este livro, cuja capa aparece no vídeo, A Sombra da Fazenda, de Aldeci Silva dos Santos, sobre o papel das pequenas propriedades agrícolas no século XIX em Vassouras, Rio de Janeiro. Havíamos também lido há algum tempo a dissertação de mestrado de Viviane Tamires Pereira, sobre as famílias escravas em São José do Paraíso, hoje Paraisópolis. Essa dissertação, feita com base em documentos históricos cartoriais, revela que o número de escravizados de origem africana, pertencentes às pequenas propriedades no século XIX, era equivalente ao número de escravos nos grandes latifúndios. Muitas pequenas propriedades tinham 1, 2 ou 3 escravos, mas somados, esses sítios refletiam um grande contingente de mão de obra escravizada. Antes dessas leituras, eu tinha a ideia comumente apresentada pela história de que escravos se relacionavam principalmente e até exclusivamente ao plantation, aos grandes latifúndios, fazendas produtoras de café para exportação. Desde o início dos anos 1970, que eu observo os casarões remanescentes das velhas fazendas de café e escravos daqui de Conceição dos Ouros, como a Fazenda da Chapada, do Carmo, a Fazenda das Dores, propriedades que pertenceram à família Mota Paz, o Major Félix da Mota Paz e seus filhos barões. A partir desses estudos, novos para nós, pudemos verificar o papel fundamental das pequenas propriedades, que possuíam poucos escravos e que produziam víveres, quais sejam mandioca, milho, toicinho, fumo. Somados, o número de cativos dessas pequenas propriedades se igualava ao número de escravos pertencentes às grandes fazendas de café. No livro Arqueologia em Conceição dos Ouros, de minha autoria, havia dado ênfase à questão espacial do sul de Minas Gerais, principalmente ao antigo caminho para as minas, derivado de picadas indígenas, que hoje é a rodovia MG 173, ligando desde Pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí, passando por Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Paraisópolis, Gonçalves, São Bento do Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Santo Antônio do Pinhal, num rumo que então desce a serra na direção de Taubaté, Tabaeté indígena. Esse trecho de circulação foi palco de distintos momentos históricos, desde a época exclusivamente indígena, que tratamos de pré-história, passando pelo período de busca do ouro, a mineração, pelo período da formação das grandes fazendas, com o nascimento das vilas, depois cidades, até o atual movimento de ligação comercial entre o interior e o Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo e litoral. Aldeci destaca em seu livro o importante papel que tiveram as pequenas propriedades na manutenção e suprimento para as grandes fazendas de café na Vassouras do século XIX, contribuindo para ampliar a visão tradicional exclusivista que reduzia a questão da escravidão ao grande latifúndio. Muitos estudos atestam o forte vínculo que existiu entre as elites do sul de Minas com o governo imperial. Mesmo o nascimento e crescimento das pequenas cidades dispostas ao longo do caminho do qual tratamos aqui, caminho que segue sempre margeando o rio Sapucaí-Mirim, embora tenham sua fundação essas cidades ligadas ao poder dos grandes fazendeiros, devem mostrar, segundo novas pesquisas ainda a serem feitas, como sua estruturação foi sempre dependente da produção das pequenas propriedades. Estas, que alimentavam o comércio local,
suprindo as fazendas e ativando a circulação pelos caminhos. As produções locais vão se centralizando em armazéns e comércios que servem ao local e ao regional via passantes e que, por sua vez, estimulam a própria produção em novos e pequenos sítios. Essa nova visão, que leva em conta o papel importante das pequenas propriedades, poderão servir de base para novos estudos e pesquisas a serem realizadas na região sul do estado de Minas Gerais. Vamos para além da dicotomia fortemente estabelecida entre grande latifúndio cafeeiro e escravidão, verificando distintas relações entre os atores considerados menores, mas não menos importantes, nos diversos períodos da composição social e histórica das populações da região sul mineira.